Bom dia, pessoal! E aí? Hoje nós chamamos o Dr. Renan da Smart Leilões para poder falar com a gente, né? Eu vou chamar ele aqui. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Letícia, tudo bom? Boa semana para a galera que está escutando a gente aí. Hoje o papo é sobre leilões, né? Hoje a gente vai falar muito sobre regularização, não, porque eu acho que é uma área extremamente aí interessante também para advogados que estão aí, que têm conhecimento em regularização, conectar leilões e regularização faz muito sentido, né, Letícia? Ah, pois é, tô falando que as coisas às vezes andam juntas, né? Porque assim, regularização de imóveis é hoje e sempre, né? E tem muitas oportunidades também para nos leilões regularizar, aproveitar e já regularizar tudo junto, ou até para poder entender, né, Renan, que custo que eu vou ter para poder regularizar, considerando que eu vou adquirir esse imóvel que está desse jeito. Então, tem um monte de análise, mas eu vou deixar. Ó, o especialista aqui é o doutor Renan, da Smart Leilões. Quem ainda não segue a Smart Leilões, siga aí. Eles são parceiros nossos, estão sempre trabalhando junto com a gente. Inclusive, o Renan está lá no nosso grupo, né? Na nossa mentoria. Então, a gente está sempre trocando ideias. E realmente eu acho que esse mundo dos leilões veio para ficar, né? Eu falo que assim, é algo que todo dia a gente ouve. Eu consegui comprar um imóvel legal aqui e tal. Outro dia, quase que eu comprei um, Renan, quase que eu consegui, mas acabou que na última hora alguém deu um lance maior. Mas então, assim, é bem interessante essa parte dos leilões. E quem ainda não está nesse mundo, né? O pessoal que segue a gente mais na área de inventário, divórcio, ou também, né, as regularizações em geral. Vamos entender um pouquinho. Vou passar a palavra para o doutor Renan para ele se apresentar e colocar para a gente o que a gente vai tratar hoje. Exatamente. Então, assim, como a Letícia falou, né, hoje, inclusive, a gente dá um suporte lá, eu, Pedro e Pierre, que somos da Smart Leilões, a gente está dentro do grupo de mentoria da Letícia, porque a gente sabe que os assuntos surgem eventualmente assuntos de leilões, e a gente é um grande parceiro aí da Letícia, então, sempre que preciso lá opinar sobre alguma coisa sobre leilões, ela nos convidou e nós estamos lá dando esse suporte para a galera que trabalha com regularização, mas eventualmente acaba migrando aí, fazendo algum trabalho no mundo dos leilões, que é natural, né? Vocês vão ver que a área imobiliária, né, o direito imobiliário, ele é muito grande, né? E quem tem conhecimento sabe, né, como é que funciona o direito imobiliário, que é uma área pouco explorada, né? A gente sempre fala isso. O direito imobiliário é uma área que é meio que jogada às traças na faculdade, é uma área que é meio que jogada às traças no mercado em geral, poucos especialistas, regularização mesmo, conheço poucos, né? Estou conhecendo agora porque eu estou dentro do grupo da Letícia, mas assim, antes de entrar no grupo da Letícia, né, e lidar ali com os advogados que estão se especializando nessa área, eu realmente não conhecia nenhum, né? Então, você vê que essa área do direito imobiliário é um pouco explorada. E dentro dessa área do direito imobiliário, nós temos, né, que é uma área, vamos dizer assim, mista, né, entre direito imobiliário e investimentos, que é a área dos leilões, né, que você tem oportunidades aí para comprar imóveis abaixo do valor de mercado, pode se tornar uma excelente opção de investimento, né, se você compra, revende, planejando todos os custos, a gente sempre fala isso lá na Smart, como também uma área excelente aí para profissionais que queiram assessorar pessoas na compra, né? Então, por exemplo, você pode, por exemplo, eu não tenho capital, eu não quero investir em leilões de imóveis, mas eu tenho pessoas que têm capital, se interessam por essa área e querem investir. Então, excelente oportunidade, né, Letícia? Você pode, por exemplo, assessorar alguém e cobrar de 5 a 10% sobre o valor do lance, sobre o valor do arremate. Então, é uma excelente oportunidade para quem tem conhecimento surfar aí nos leilões de imóveis, né, que realmente é uma área de investimento espetacular, uma área profissional de investimento espetacular. Isso nós estamos falando aqui com propriedade. Essa semana, por exemplo, nós arrematamos 3 imóveis. Então, assim, são oportunidades que você compra imóveis. Bom, na semana passada a gente teve uma compra já de um imóvel um pouco maior, foi imóvel ali em torno de 1.400.000, a gente arrematou por 650. Se Opa! fosse um advogado assessorando, ele cobraria de 5%, vamos colocar por baixo, 30.000, 32.250, né, a título de comissão, por ter assessorado, lido o processo, dado segurança para o arrematante. Sensacional, né, Letícia? Pois é. Já tive conversando com alguns colegas meus que mexem com leilões, e, gente, ele falou que está com 5 advogados por conta dele. Você vê que essa pessoa já está lá na frente mesmo, né? Já está trabalhando com 5 advogados. Então, os advogados, gente, quem é da área,
quem sabe analisar realmente uma matrícula, uma transcrição, quem sabe a diferença entre uma coisa e outra, quem sabe o problema dos ônus, né? Quem sabe tem um usufruto na matrícula aqui ou na transcrição, mas a pessoa já morreu. Ah, já morreu, então é só dar baixa? É coisa simples, ou não é? Será que incide TCD ou não incide? Tem mil questões envolvidas, né? Então, assim, essa visão macro que nós damos, né, da regularização de imóveis, para você que quer investir também em leilões, é excelente, né? Eu falo que eu tenho até fissura de processo, eu adoro um processo. Quando eu pego o processo assim, para entender, é quase igual um quebra-cabeça. Quebra-cabeça da Letícia é processo. Adoro. E eu já fiz algumas cartas de sentença até para o pessoal da Smart, porque isso é outra coisa, né? Que eu acho que tem que virar padrão. É a gente pegar, fazer o leilão, gente. Deu tudo certo, passou aqueles 10 dias, né? Depois que já foi expedido o auto de arrematação, o juiz já assinou tudo certinho. Deu 10 dias, passa para o extrajudicial. Ainda por cima agora, não sei se vocês estão sabendo, mas aqui o TJ já vai fechar na sexta-feira. Era para ser dia 20, né? Mas é claro que dia 19 é segunda-feira, para que vai abrir, né? Então, emenda já de uma vez. Então, vai abrir, vai fechar na sexta-feira e só volta dia 6 de janeiro. Mas e os cartórios extrajudiciais, gente? Cartório extrajudicial não fecha não, tá? Então, a gente vai continuar trabalhando o tempo todo. Vamos direto. E aí, se vocês precisarem de alguma coisa urgente, tem que fazer um negócio urgente, precisa de uma carta de sentença. Desde que o processo seja eletrônico, tá fácil. Se for físico, complica um pouco, porque você vai ter que tirar o processo lá do judiciário, né? Mas hoje a grande maioria dos processos são eletrônicos, né? Então fica mais fácil. Não, hoje é tudo mais fácil. E antes de entrar aqui, que eu vou fazer uma aula aqui sobre leilões de imóveis, vocês entenderem a diferença. Certamente tem muita gente aqui que não sabe nem as diferenças entre leilões judiciais e extrajudiciais, apesar do nome já induzir, mas talvez não tenha esse conhecimento mais aprofundado. Você falou duas coisas legais, né? Primeira coisa, né, o conhecimento em regularização, como é que isso facilita, de repente, arrematações. Por exemplo, usufruto, uma coisa que você falou que eu achei legal, porque hoje, por exemplo, quando eu vejo um imóvel com usufruto, a maioria das pessoas corre. E tem usufruto, não vou mexer com isso não. Mas às vezes, eu não sei se você sabe, mas pelo Código Civil, o usufruto extingue com falecimento. Então, às vezes, aquele gravame está ali na matrícula, tem um usufruto. Está sendo levado a leilão a nova propriedade. Mas você investigando, descobre que, opa, peraí, o usufrutuário morreu. Ele e a mulher dele morreram, ou a mulher e o marido morreram. Então, ele tem um usufruto ali que ele é extinto pelo falecimento. Então, se eu arremato, embora eu tenha arrematado a nova propriedade, eu vou lá vou pedir ao juiz para extinguir esse usufruto. E se eu comprovar com a certidão de óbito, o próprio oficial de registro de imóveis baixa o usufruto. Aconteceu nesse caso específico, foi até legal, vou até usar os dois exemplos, porque a Letícia falou sobre carta de sentença também. Recentemente a gente fez uma carta de sentença com a Letícia, então a gente é parceiro aqui muito, muito além do online, viu, gente? Não só nas mentorias, enfim, a gente é parceiro muito além do online. A gente fez uma carta de sentença com a Letícia lá, por exemplo, lá no cartório da Letícia, e tinha usufruto, né? E lá tinha usufruto. A Letícia lavrou a carta de sentença para a gente, levamos para o registrador, aí tinha que apresentar a certidão de óbito das pessoas que tinham falecido. Então foi só apresentar a certidão de óbito, não tem TCD, não tem nada, o oficial de registro baixou usufruto. Então, resolvido o problema. Um leilão que a gente rematou pelo lance mínimo, rematamos por 169 mil e vendemos por 320 mil, só realmente assim, usando a carta de sentença, usando conhecimento sobre o usufruto. Então, isso aí mostra, não tem que pagar ITCD não. O homem está falando aqui que tem que pagar ITCD no usufruto, não tem não. Tem estado que ainda fica insistindo em cobrar. Tem estado que fica insistindo em cobrar. Mas se você contestar essa cobrança do ITCMD, na maioria dos casos você leva, tá? Estou falando na maioria dos casos porque a gente sabe que o Brasilzão, cada lugar tem entendimento, às vezes você pode chegar lá, estou falando aqui, por exemplo, de Minas Gerais, Rio de Janeiro, aí de repente você chega lá no Amazonas, aí tem um entendimento lá de que não, tem que cobrar o ITCD, mas, via de regra geral no Brasil, não se cobra ITCD na baixa do usufruto, tá? E se você for cobrado, você pode contestar isso, entrar com ação, contestando a cobrança do ITCD, que na maioria dos casos você vai levar. Então, esse caso específico é um desse, né, Letícia? Então, antes de entrar aqui na aula sobre leilões, é bom a gente já contar um caso prático, né? Porque a gente é parceiro além do online. Então, esse caso aí, por exemplo, que surgiu do carta de sentença, baixa do usufruto, arrematação, bem sucedido. E mesmo se cobrar o ITCD, tá? Você pode colocar na sua viabilidade financeira, talvez valha a pena pagar o ITCD.
Mesmo pagando ITCD para baixar os usufrutos, se acontecer num caso específico de um Estado cobrar, pode valer a pena. Então, esse imóvel, por exemplo, deu 100%, deu 100% porque tem os custos, né? Deu ali uns 60% de rentabilidade, considerando a compra e venda, e a gente teve usufruto e carta de sentença, sendo a carta de sentença lavrada lá com a Letícia, né, Letícia? É isso aí. Outra coisa importante que ele falou: vai que você não sabe se a pessoa morreu ou não morreu. Mas você olha lá e fala assim: ó, oh, essa pessoa já estaria com 100 anos hoje. Pelo registro, às vezes não sabe. Assim, não, deve ter morrido. Aí como é que você sabe se a pessoa morreu ou não morreu? Gente, os registros de óbito, né, por exemplo, são públicos para todas as pessoas, tá? Então você consegue pesquisar naquela central, na central do Registro Civil. Se tiver alguma dificuldade de pesquisar na central, você pode procurar direto com cartório de Registro Civil. Se você tiver o CPF, o nome completo da pessoa, mais dados, quanto mais dados, facilita, sabe? Mas a gente pode conseguir localizar para vocês a certidão de óbito. Olha que sucesso. Aí você, com a certidão de óbito, se apresenta lá no registro de imóveis. Sobre essa questão do ITCD, aqui em Minas, sabe, Renan, teve um período em que incidia, mas já se morreu depois daquele período, eu não vou saber de cor, já tem uns, já, por volta de 1990, por aí, já parou de cobrar. Então, se faleceu depois da data que parou de cobrar, já resolve, tá? Então, tem que ficar atento. Mas, realmente, se for para discussão, se for para discussão, tende a ganhar, porque realmente já tem discussões de que o ITCD não incide na extinção do usufruto. Por isso aqui, em Minas, eles já cobram sobre o valor total. Quando você vai fazer, mesmo que você vai fazer a reserva do usufruto, eles cobram sobre o valor total. O povo não é bobo, não. Então, exatamente, para já prevenir lá na frente, né? A gente já arrematou também o usufruto lá no Rio de Janeiro e não cobraram. Né? Então, assim, a tendência é essa mesmo, o entendimento. Então, assim, veja como com o conhecimento. E aí, obviamente, nós temos um treinamento que a gente ensina não advogados, também advogados e não advogados, tem muitos, na nossa mentoria, muitos advogados aprendendo a arrematar imóveis em leilão, mas tem muitos advogados. Mas eu reconheço que o advogado que está preparado, que regularização de imóveis, que tem um conhecimento amplo, ele realmente talvez não se assuste com esse tipo de coisa. Então ele olha lá, carta de sentença, opa, eu posso resolver carta de sentença, a vara é lenta, posso resolver carta de sentença. Tem usufruto? Posso ir lá, comprovar o óbito e baixar o usufruto. Então isso leva uma vantagem. Por isso eu digo que essa área, quem souber explorar na área de assessoria, essa área de leilões de imóveis, vai ter um amplo sucesso, né? Porque você consegue dar segurança até para casa própria, né? Nós somos investidores, mas você consegue, por exemplo, pessoas que querem comprar imóveis em leilão somente para casa própria. Então, ele não quer aprender. Eu não quero aprender, eu vou comprar um só. Para que eu vou aprender? Eu quero pagar uma assessoria de alguém que sabe arrematar o imóvel para mim, me dar o imóvel pela metade do preço e eu vou morar nesse imóvel, vou reformar e vou morar nesse imóvel. Então, esse tipo de cliente é um cliente que é ótimo para assessoria, né? Aquele advogado que está preparado, ele consegue prestar assessoria para esse tipo de pessoa. Mas, enfim, vamos lá, então, sobre leilões de imóveis. Estou aberto a perguntas aqui, vou explicar um pouco sobre a diferença entre os leilões. Letícia, fica à vontade para me interromper, sempre que tiver alguma dúvida ou quiser fazer alguma colocação. E a galera vai colocando no chat aqui, eu estou observando o chat aqui e vou respondendo para vocês, beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender. Existem dois tipos de leilão, tá? Leilão judicial, que é aquele fruto de uma execução, né? Ou seja, você tem um trilho da execução, você tem cobrança, fase de conhecimento, aí a dívida é constituída, depois a fase de execução. Na fase de execução, você tem basicamente 3 atos. Penhora, então você individualiza o bem que vai responder pela dívida, que é a penhora. Então você tem lá o termo de penhora, o mandado de avaliação, né? Então o juiz ele pede o termo de penhora, o mandado de avaliação, e depois ele vai levar esse bem para leilão. Né, que é o que no CPC chama-se de alienação judicial. Então, quando você lê lá no CPC, não vai estar escrito leilão, vai estar escrito alienação judicial. Essa alienação judicial que é objeto aqui do leilão judicial, né, que a gente chama de leilão judicial. E nesse leilão judicial, você tem a oportunidade, né, e o CPC fala isso, ele fala o seguinte, olha, deve ser feito nesse mandado de avaliação oficial ou um perito contratado, né, se tiver o tribunal optar por contratar um perito especializado, ele pode fazer isso também, ele vai fazer a avaliação do bem, e na primeira praça, né, ou seja, na primeira venda desse imóvel, ele vai ter que ser levado pelo valor da avaliação. Ponto. Então, nesse caso aí, surgem oportunidades? Às vezes, porque pode estar muito defasada a avaliação e na hora que você corrige, mesmo assim, o valor de mercado descolou. Então, pode surgir oportunidade de primeira praça? Pode. Mas, em geral, surge na segunda praça. O que a segunda praça fala? Olha, se não for vendido em primeira praça, na segunda praça, você vai levar por
50% do valor da avaliação, desde que o juiz não tenha definido valor diferente. Então, o juiz ele pode colocar em determinada circunstância, acontece muito no trabalhista, por exemplo, que ele fala assim, olha, diante das circunstâncias aqui, vou levar esse imóvel para, em segunda praça, 30% do valor de avaliação. Pode? Pode. Dentro da circunstância, é uma verba de caráter alimentar, ele pode definir diferente. Mas se ele não falar nada, é 50% da avaliação corrigida, né? Porque pode ser que a avaliação, por exemplo, foi em 2019, você tem que corrigir a avaliação até a data do leilão, e aí você coloca 50% do valor atualizado. Então, isso é o leilão passando por cima, tá? Então, o leilão judicial é basicamente isso. Uma cobrança, você individualiza o bem através da penhora, leva esse imóvel a leilão para quê? Para transformar esse imóvel em dinheiro e quitar os credores, né? Pode ter um ou mais credores, você vai ter lá a quitação dos credores através da venda desse imóvel, da alienação judicial desse imóvel. Posso falar uma coisinha? Os Claro. casos que têm chegado para mim, porque não apenas a Smart tem me mandado, mas muitas pessoas têm me mandado carta de rematação. Muitos casos foram extinção de condomínio, Renan. Extinção de condomínio. Gente, cuidado com o condomínio. Eu sempre falo, condomínio é a mãe de todos os males, né? Então as pessoas às vezes não conseguem chegar num acordo para poder extinguir um condomínio e aí vai para o juiz. E o juiz manda para leilão. É assim mesmo, manda para leilão. Então, tenta, eu sempre falo, né? O advogado também que trabalha com mediação, não sei se vocês sabem, mas eu sou mediadora certificada, né? E eu acho que mediação também tem tudo a ver para você evitar aquela briga, poder chegar, porque, gente, olha que tragédia. Se for para leilão, vai sair sempre com valor a menor, né? Então, assim, o ideal seria vocês chegarem num acordo, todo mundo que está condômino no imóvel, chegar num acordo. Ou então até evitar o tal do condomínio. A gente sempre fala, né, Renan, nas nossas aulas de inventário. No inventário, gente, já evita o condomínio, já coloca assim, ó, esse filho aqui fica com esse apartamento, esse filho aqui fica com aquele apartamento, resolve isso, porque a gente é amigo, mas, enquanto a gente é irmão, mas coloca lá negócio misturado, nem sempre dá certo, né? A gente arrematou um prédio lá no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro, que foi extinção de condomínio. Que era um inventário, passou, aí ficou tudo em condomínio, foi passando o inventário em condomínio, chegou o momento que deram uma briga para ver quem pagava as taxas condominiais. Vou acabar com isso. Levaram para leilão 50% do valor. Né? E aí, nesse caso, não teve lance nenhum também. Então, assim, na extinção de condomínio, nesse caso, não tem penhora. Né? Penhora é quando é cobrança. Nesse caso, foi extinção de condomínio mesmo. Como a Letícia falou. Tinha um condomínio indivisível, porque não são imóveis divisíveis, né? Quando você tem imóvel divisível, você pode lá, de repente, dividir, separar o que é de cada um. Mas quando é um imóvel, por exemplo, um apartamento, o apartamento é um bem não divisível. Então, se tem um condomínio e eles brigaram, então tem que levar a leilão e transformar em dinheiro. Só dá para dividir dinheiro, não dá para dividir o imóvel, né? Então, são cuidados, né? Como a Letícia sempre fala isso. Eu assisto as lives da Letícia aqui toda segunda-feira e quarta-feira, no Café com Letícia, ela fala: condomínio é a mãe de todos os problemas. Condomínio é a mãe de todos os problemas. Então, assim, para quem está falando da regularização... Acho que foi ontem, lá em Roma, que teve um problema de condomínio, o pessoal teve até uns problemas lá, umas mortes, uma coisa horrorosa. Gente, condomínio é uma tristeza. Vamos evitar o condomínio. Mas, de qualquer jeito, se tiver condomínio e der briga, não chegarem no acordo, é uma oportunidade para você adquirir. E às vezes a gente fica até assustado, né? Outro dia eu estava vendo um apartamento... Porque, assim, depois que eu comecei a conversar com o pessoal da Smart, eu assisto lá as lives deles e tal, eu estou fazendo até o curso. Vou ver se eu fico boa nesse troço. Aí, chegou lá um desses, que era a extensão de condomínio, Renan. Eu fiquei até desconfiada, estava tão barato, o apartamento era tão bom, falei assim, tem alguma coisa errada aqui. A gente vai lá, a gente conversa com o porteiro, a gente vê se... Assim, gente, mas tem alguma coisa errada? Não, é briga mesmo dos irmãos. É briga mesmo. Gente! É briga, mas não é nada de errado, não. É porque acontece briga de irmão, briga de marido e mulher, né? Separa. Aí quem vai morar no imóvel? Nenhum quer deixar o outro morar no imóvel. Então, assim, não vai pagar. Se você morar, tem que pagar aluguel. Não quer pagar aluguel. Aí vira aquela briga. Não, então já extinguiu a economia, não tem o que fazer, né? Então, e nisso perde muito dinheiro. Mas é aquilo que a Letícia falou. Para o advogado que está fazendo a consultoria na regularização, ele tem que prevenir esses problemas, ele tem que orientar o cliente: olha, vamos fazer um inventário, já vamos individualizar os bens, não vamos fazer um condomínio, né, percentuais. Cada um tem um percentual sobre o imóvel. Isso aí pode dar problema no futuro. Agora, para a gente que está aqui no lado dos leilões, na hora que eu vejo, é oportunidade, né? Então, é a oportunidade da gente arrematar, né? É claro que eu não quero que ninguém fique brigado,
Nós estamos lá para resolver o problema. Então, não, vamos terminar a briga? Você dá o imóvel para a gente dá o dinheiro, você divide o dinheiro, está resolvido o problema, né? Então, o leilão está lá para isso, né? É isso aí. Mas, enfim, então falei um pouquinho aqui dos leilões judiciais. Foi bom, Letícia, você falar da extinção de condomínio, que é um pouquinho diferente. Não tem uma cobrança em si, né? Ou seja, não é uma penhora, uma cobrança. É simplesmente uma extinção de um condomínio, de um condomínio indivisível que existe ali naquele imóvel. Mas, em geral, os leilões judiciais são tudo de cobrança, né? Você tem uma penhora, individualização da cobrança, mandado de alienação e depois o parceamento. E aí você tem algumas regrinhas de intimação do parceamento, para não garantir, por exemplo, que quem tem crédito também possam habilitar ali no crédito com concurso de credores. Então, tem uma série de regrinhas que devem ser seguidas no leilão judicial e tem um checklist para você conferir. É claro que isso aí, à medida do tempo, você vai aprendendo de cabeça, mas quem está começando tem lá um checklist, confere isso no processo, você consegue fazer a arrematação sem problemas. Aí vem um leilão extrajudicial. O que é o leilão extrajudicial? É tudo que não é judicial. Né? Então, tudo que não tem um processo judicial é leilão extrajudicial. 90% desses leilões extrajudiciais, eles são fruto do que se chama de alienação fiduciária. O que é alienação fiduciária? Todo mundo deve conhecer alguém que já financiou, deve conhecer alguém que já financiou o imóvel. Que é basicamente, né, depois de 1997, quando a lei 9514 previu esse regime da alienação fiduciária também para bens imóveis, né, só existia para bem imóvel, então previu também para bens imóveis, basicamente como é que funciona? Você tem aqui, vou comprar um imóvel de 1 milhão, tá? Vou usar 1 milhão aqui arredondado para ficar mais simples. Aí você tem 500 mil reais ou tem 200 mil reais para dar de entrada, mas você não tem todo o capital para poder comprar um imóvel de 1 milhão. O que você faz? Você vai lá e dá de entrada e você pega o empréstimo com o banco. Então você vai lá e faz um contrato de mútuo com o banco, um contrato de empréstimo com o banco te empresta o dinheiro para você comprar o imóvel. Mas o banco, ele não vai te emprestar o dinheiro, principalmente nas taxas que a gente tem hoje, taxas inclusive abaixo da Selic, né, da forma, né, sem exigir nenhuma garantia. Então o que ele faz? Tá bom, eu te empresto o dinheiro, você vai comprar um imóvel, mas o imóvel que você está comprando, ele fica em garantia. É o que se chama alienado fiduciariamente, alienado em confiança, né? Por que em confiança? Porque você tem a confiança que o banco vai te devolver o imóvel assim que você quitar o financiamento. Então, por isso chama alienação fiduciária. Eu alieno ao banco em confiança. Confiança de quê? Que ao final da minha quitação do contrato, o banco vai me devolver o imóvel e aí eu vou ser proprietário integral do imóvel, né? Então, isso é alienação fiduciária. Agora, se nesse meio tempo, né, o contrato é 420 meses, né, então eu vou pagar o imóvel lá em 35 anos, né? Nesse meio tempo, eu deixo de pagar esse imóvel. O imóvel é do banco, né? Eu dei em garantia. Se eu deixo de pagar, normalmente os bancos fixam ali mais ou menos em 3 parcelas, deixei de pagar 3 parcelas. O banco vai te cobrar, vai te mandar uma notificação falando assim, olha, você está deixando de pagar as parcelas. Olha, você está deixando de pagar as parcelas. Normalmente tenta 2, 3 vezes ali a notificação. Se você não quitar essas parcelas, ele vai fazer a consolidação da propriedade. O que é a consolidação da propriedade? Enquanto você está na vigência do contrato, você tem a posse direta, o banco a posse indireta e a propriedade fiduciária. A partir do momento que você deixa de pagar, o banco consolida a propriedade. Esse imóvel passa a ser totalmente do banco, inclusive com direito a reintegrar a posse, né? O banco tem direito a reintegrar a posse na medida em que você deixa de pagar as parcelas. Então, isso gera oportunidade. Por quê? Porque agora, a partir do momento que deixou de pagar, aí a gente vai olhar lá no 9514, o que fala 9514? Olha, o banco é proprietário. Mas não é uma propriedade plena ainda. Por quê? Porque ele ainda tem que seguir algumas regrinhas da lei de alienação fiduciária. Uhum. Primeiro, ele tem que levar esse imóvel a leilão, em primeira praça, pelo valor da avaliação fixada em contrato, e em segunda praça, pelo valor da dívida do devedor, mais os encargos. Né? Então, isso é obrigação que tem que ser feita. E aqui nessa segunda praça costuma surgir muita oportunidade, né, Letícia? Já deve ter visto aí nos leilões extrajudiciais, financiamento não paga, às vezes a pessoa pagou metade do financiamento, então a dívida já está bem reduzida. Então, você tem aqui uma avaliação aqui, uma dívida aqui. Então, você tem a oportunidade aqui de comprar imóveis abaixo do valor de mercado. O banco tem que seguir todas essas regras. E, além disso, se não, por exemplo, não teve uma arrematação nem em primeira praça e nem em segunda praça, aí a lei de alienação fiduciária fala o seguinte, banco, agora você tem que quitar a dívida do devedor, ele não deve mais nada, mas o imóvel em contrapartida passa a ser seu agora de propriedade plena. Então você pode colocar, vender o preço que você quiser, pode fazer da forma que você quiser, pode, né, enfim, dispor da maneira que bem entender, ao preço que bem entender, sem precisar seguir nenhuma regra mais da lei de alienação fiduciária. E aí é o que se chama de venda direta, que também é um leilão extrajudicial, você tem lá
imóveis. A Caixa, por exemplo, tem centenas de milhares de imóveis aí à venda, na venda direta. Então é basicamente isso, né, Letícia? Você tem alguma colocação a fazer? Sim, Alguma dúvida? claro. Alienação fiduciária, gente, banco não é bobo, né? Então, essa lei, ela foi passada realmente para poder garantir o credor. Então, o credor é o melhor meio de garantia do credor, inclusive quanto a despesas, a dívidas trabalhistas, a outros tipos de dívida. Por quê? Porque esse imóvel, na verdade, não está mais na propriedade, né, do devedor, está na propriedade do credor e vai voltar só, então, se for feito o pagamento, entendeu? Então, realmente, quando eles me perguntam assim, qual que é o melhor meio de garantia? Eu sempre acho que a alienação fiduciária é o melhor meio de garantia mesmo. E outra coisa que a gente tem que ressaltar é o sucesso que é a atuação dos oficiais de registro de imóveis nessa leilão extrajudicial. Porque o leilão extrajudicial, gente, é extrajudicial, né? Como o próprio nome diz. E se processa todo perante o registrador de imóveis. E é bem ágil, né, Renan? É bem ágil, bem rápido. Nunca vi, no caso de leilão extrajudicial, aqueles probleminhas que a gente vê no judicial. Porque o judicial, às vezes, gente, já teve auto de arrematação um tempão. E você fica pedindo lá, por favor, a carta de arrematação, cadê a carta de arrematação? Aí não vem a carta de arrematação. E no extrajudicial é tudo bem ágil. Quanto tempo está demorando, mais ou menos, para resolver tudo? Para resolver tudo? Ah, um mês e meio, você já resolve tudo, assim. Dependendo, tem banco que demora um pouquinho para mandar a documentação, porque tem que mandar a documentação, né? Você tem que lavar a escritura. Então, o banco ele tem que mandar a documentação para o cartório que você escolher, o tabelião que você escolher. Aí, às vezes, demora um pouquinho essa remessa. Mas, assim, não é nada em comparação com o judicial. O judicial demora 3 meses para emitir uma carta de arrematação, em geral. Tem vara aí que fica sentando em cima do processo e demora, assim, meses para expedir um ato de mero expediente. Porque eu entendo, né, uma demora quando você tem que tomar uma decisão. Aí é normal, às vezes tem muito processo complicado ali na vara, tem que tomar várias decisões. Agora, a carta de arrematação, ela não é uma decisão mais. A decisão já foi tomada. Né? E os prazos já foram extintos. Né? Então, a carta de arrematação é um ato de mero expediente. E é por isso que essa carta de arrematação ela pode ser feita no extrajudicial, porque já não tem mais decisão do juiz. O juiz já decidiu quando ele mandou para leilão, quando ele assinou o auto de arrematação e a arrematação está perfeita e acabada, e quando o prazo de contestação de impugnação se extingue com os 10 dias após o leilão. Nesse momento, você já tem uma arrematação perfeita e acabada com a decisão do juiz. Então, a carta de arrematação é um ato de mero expediente. Então, você tem varas que demoram 6 meses, 8 meses para expedir uma carta de arrematação, e aí, graças a Deus, hoje a gente pode sair dessa demora. Então, passou os 10 dias, vai ficar pedindo para o juiz? Nada. Vai lá no tabelião, igual a gente fez com a Letícia no caso da carta que eu citei aqui. Letícia, pede uma carta de sentença, né, na modalidade de carta de arrematação, para que eu possa levar o registro de imóveis. Você leva o registro de imóveis, está resolvido o seu problema. Se o juiz vai demorar, se não vai, quem que vai distribuir o produto da arrematação? Claro que depois, dependendo da situação, se tem condomínio para quitar lá, você tem que ficar atento ao processo. Mas assim, já está no seu nome, já está registrado, aí você resolve o seu problema, você resolveu o seu problema, você já pode vender o imóvel sem problema nenhum. Então, assim, muito ágil hoje, o judicial era um problema até a carta de sentença. Hoje, com a carta de sentença, realmente, assim, virou outro patamar de leilão. O judicial realmente, que aí você tinha que ficar olhando se a vara era lenta, se não era, agora acabou. Qualquer vara, se ele assinou o de arrematação, você está resolvendo, você resolveu o seu problema, porque depois você vai levar para o tabelião, ele vai expedir a carta de sentença, e aí você leva para registro no registro de imóveis, beleza? Então, estou vendo aqui umas perguntas aqui. Outra situação que acontece em leilão extrajudicial. Muitas vezes, né, a construtora ela vai levantar, por exemplo, um condomínio, seja de casa, seja um condomínio vertical, e principalmente acontece em casas. Levanta, começa a construir, chega na metade do empreendimento, não vendeu, tem que quitar a dívida com o banco. Então, ela, por exemplo, planejou construir 40 casas para vender rápido, às vezes construiu as 40, vendeu 30, e aquelas 10 ali, e de repente, com dívida com o banco, o que eles fazem? Dação em pagamento. Então, eles dão ao banco a casa, em dação em pagamento, aí o banco recebe essas casas, o que ele faz? Leva a leilão. Mas esse leilão não tem nada a ver com a alienação fiduciária, porque isso aí foi dação em pagamento, foi quitação do dívida do banco, não tem nada a ver com o mutuário que tomou empréstimo para comprar imóvel. Ele simplesmente dá ao banco em quitação e o banco leva a leilão da forma que ele quiser também, uma venda direta dos bancos.
tem ótimas oportunidades, e normalmente são casas novinhas, né, que você pega, acabou de construir, o construtor acabou de construir, deu ao banco em garantia, e aí você tem casas assim, excelentes, você compra a casa, o banco financia e consegue fazer uma alavancagem boa aí na compra e venda desses imóveis. Então, outras oportunidades aí que surgem com frequência. Ô, Renan, vai lendo aí as perguntas, tem um monte de perguntas interessantes. Só colocar para vocês, gente, os casos que eu peguei de judicial, de leilão judicial, tinha um que era, inclusive, vários anos que já tinha passado do auto de arrematação. Você não acredita num negócio desse? Era um leilão na Justiça do Trabalho. Eu fico reparando, lá na Justiça do Trabalho, eles não são muito técnicos, não. Às vezes eles nem pedem auto de arrematação, às vezes eles dão uma decisão lá, não chama auto de arrematação, não, chama decisão. Autorizo a emissão na posse, mas não tem o auto de arrematação, coisa mais doida. Então tem que ficar em cima, o advogado, é isso que o advogado especialista tem que atuar, ficar em cima, ficar pedindo. E se estiver demorando demais, porque o problema, gente, do processo judicial é porque tem um monte de outras questões naquele processo, né? Então, às vezes, já resolveu a questão do leilão, mas tem alguma questão paralela, o advogado pedindo honorários, a pessoa reclamando alguma outra coisa lá envolvendo o processo. E aí, parece que tira do foco, sabe? Tira do foco a questão da carta, e aí fica a carta lá no meio. Se você não ficar no pé, ainda por cima esse pessoal que mexe com muitas arrematações, eu acho que o que deve acontecer, acaba que esquece, né? Tem que ficar de olho, gente. E aí, se fez a arrematação, não teve o auto de arrematação, a primeira coisa é tentar conseguir esse auto, né? Mas dependendo da decisão que for proferida pelo juiz, se a gente puder entender daquela decisão que foi proferida que aquilo é o auto de arrematação, apesar de não darem esse nome, também acho que é ok, né, Renan? Porque, infelizmente, né, depende do juiz. Isso. O juiz assinou, né? O leiloeiro colocou lá o documento. O juiz assinou com validor, que é um ato complexo, né? Demanda a assinatura tanto do leiloeiro, quanto do arrematante, quanto do juiz. Mas se ele assinou lá convalidando a arrematação, acabou. Aquilo ali é um auto de arrematação, independente do nome que se dá, é um auto de arrematação, né? Foi convalidada a arrematação, está perfeita e acabada, pode-se entender como decisão final do juiz em relação àquela arrematação. O Eduardo está perguntando aqui, existe alguma vedação para realizar contato com alimento para pessoa física? Não entendi a pergunta. Que contato? Você entendeu, Eu Letícia? acho que ele perguntou, teve um Eduardo, acho que foi o Eduardo que perguntou mesmo. A alienação fiduciária, pessoal, ela pode ser feita por qualquer pessoa, não precisa ser banco só não, tá bem? Só que a alienação fiduciária, eu já fiz diversos aqui, tem um rapaz que vende muitos imóveis aqui no Barreiro, e ele faz questão de fazer todos os contratos dele com alienação fiduciária, e ele é pessoa física. Pode? Pode. Agora, aqui em Minas, se for feita alienação fiduciária né, com pessoa física, é obrigatório fazer por escritura pública, tá? E mesmo pessoa jurídica que não seja vinculada ao sistema financeiro de habitação, ao SFH, etc., também tem que ser por escritura pública. O que eu não acho ruim, não, porque afinal de contas, na escritura pública a gente vai dar toda a orientação, vai fazer tudo bonitinho, tá bem? Então, procurar um tabelião para fazer para você, se você quiser fazer um contrato com alienação fiduciária, que eu acho que é a melhor garantia mesmo, é o melhor jeito do vendedor se proteger. Ele colocou aqui, existe alguma vedação para realizar contrato de alienação fiduciária? Agora a pergunta completa. Para garantir o financiamento de imóvel entre o PJ, que não é instituição bancária, qualquer um pode fazer alienação fiduciária. Então isso aí já ficou claro pela fala da Letícia, qualquer um pode fazer. Inclusive esse imóvel que a gente vendeu, que foi da carta de sentença, que foi do usufruto, né, que tem uma história legal aí, ele a gente vendeu com alienação fiduciária. Né? Então você tem como fazer, sim, alienação fiduciária sem problema nenhum. Aí o RPS Casas perguntou, quando há impugnação? Quando há impugnação no leilão judicial? Quando você tem, especialmente, desrespeito a algumas, por exemplo, preço vil. Foi vendido um imóvel por preço vil, ou seja, preço irrisório, né, do que considera a legislação. Então, isso aí, de fato, é uma situação que pode surgir impugnação. Falta de intimação. Então, algum credor não foi intimado ou o próprio executado não foi intimado. Situação que pode surgir ali de impugnação. Então, normalmente esse prazo, né, normalmente não, o CPC fala que o prazo é de 10 dias, né, para você impugnar no próprio processo. Passados os 10 dias, qualquer alegação de nulidade da arrematação, ele tem que ser tratado em ação própria. Né? Então, tem que ter uma ação separada para tratar. Nesse caso específico, você já vai conseguir registrar, então aí fica muito complicado do devedor reverter qualquer arrematação. Então, por isso que arrematou, passou os 10 dias, espera caladinho os 10 dias, não chama a atenção de ninguém, não peticiona nada no processo, fica tranquilo. Passou os 10 dias,
a chance dele, principalmente você conseguindo o título que vai levar a registro, está demorando a carta de arrematação. Pede a carta de sentença e registro o mais rápido possível, a chance de anular uma arrematação dessa é irrisória. Porque o registro, ele tem efeito erga omnes. Então, ele já produz efeitos perante a coletividade. Então, imagina uma situação do juiz cancelando uma arrematação que você já tem o registro, já vendeu o imóvel, já envolveu um terceiro. Então, assim, a situação normalmente vai se resolver em perdas e danos. Tá? Então, é isso, inclusive, que o CPC fala, que vai se resolver em perdas e danos. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Mesmo havendo a edificação judicial do imóvel destinado a leilão, caso as partes decidam o acordo ainda há tempo, ou seja, existe prazo para acordo, em geral, tá, isso vale tanto para a edificação quanto para a arrematação. Em geral, o acordo ele tem que acontecer antes do ato de edificação de arrematação. Agora, o que tem sido levado, em alguns casos, por alguns juízes, a tese, né, da menor onerosidade ao devedor. Então, até expedir o título, tem juiz que aceita. Qual o título? A carta de arrematação. Esse é o título que é o equivalente que você pode levar lá, título translativo que você vai levar para transferir a propriedade, né? Então, em regra, é até a edificação ou arrematação. Mas, você vai encontrar aí, pô, Ana falou lá que era... Não, tem uns casos que o juiz, partindo desse princípio da menor onerosidade do devedor, aceita o acordo até a expedição da carta de arrematação. Aí anula a edificação e a arrematação, devolve o dinheiro para o arrematante, claro, e, né, dá quitação ali na dívida, ou no acordo, ou prossegue com o acordo ali, caso for parcelado, dentro do processo. Beleza? O pessoal está Deixa eu ver se tem perguntando mais se é algum 10 aqui. dias úteis ou corridos. Gente, no CPC, Úteis. os prazos agora são todos úteis, tá? Não tem dúvida, não. É úteis. Sempre úteis. Dá prazo para ação do devedor, do exequente, enfim. Sempre prazos para peticionar no processo, prazos corridos para você, né, peticionar sempre são em dias úteis, tá? Prazo, por exemplo, para cumprimento de mandado, às vezes são em dias corridos, mas agora para ações, né, petições, por exemplo, nesse caso da impugnação, 10 dias úteis, tá bom? Como ficam os IPTUs e condomínios após o leilão e antes da emissão? Boa Tá? pergunta. Esse caso específico, mesma coisa. Né? A regra geral é que você já fica responsável pelo IPTU e condomínio logo após a arrematação. Ah, é sempre assim? Não. Por exemplo, você tem situações em que você consegue, principalmente, tá? Vou falar as duas situações que mais acontecem, que você consegue ficar responsável pelo IPTU só após a carta de arrematação, isso é bem comum você conseguir, tá? Então você vai responder pelo IPTU só após a carta de arrematação. E tem um detalhe, o IPTU, ele tem fato gerador em geral, né? Os municípios trabalham com fato gerador em 1º de janeiro. Então, por exemplo, você arrematou o imóvel agora em dezembro, né? Nós estamos em dezembro. Você arrematou o imóvel em dezembro, aí a carta de arrematação saiu em fevereiro. A carta de arrematação saiu depois do fato gerador. Então, o IPTU inteiro de 2023 você não vai pagar. Você vai pagar só o IPTU de 2024, porque a transferência da propriedade foi após a ocorrência do fato gerador. Então, isso, às vezes, nas análises financeiras, Vale a pena esperar um pouquinho. Faz uma baita, uma baita diferença, porque você está ali, pega um imóvel bom, imóvel, né, que vale mais de 1 milhão, por exemplo, com IPTU caro. Aí você arremata agora, você fica calado, espera passar, né? Ele vai insistir lá para os calma, espera passar caladinho. Na hora que virar, você fala, quero a carta de arrematação. Porque passou o fato gerador, você não vai pagar o IPTU de 2023. Às vezes o IPTU pode ter relevância na hora de você dar o lance. Já condomínio, dificilmente cola a tese da carta de arrematação. Em geral, cola a tese, ou vai ser da data do leilão, ou se você quiser ampliar um pouquinho a tese, vai ser da data da emissão na posse. Que aí você trabalha com a tese de que, olha, está emissão na posse, quem estava usufruindo lá do condomínio, usufruindo aí, vai consumir do produto da arrematação para quitar aquele condomínio. Então, condomínio, em geral, cola a tese da posse e IPTU cola a tese da carta de arrematação. Beleza? Bom, deixa eu passar aqui um pouquinho, daqui a pouco eu leio mais um pouquinho de perguntas aqui. Beleza? Deixa eu ver aqui, só a última pergunta que o Fernando. Quais as técnicas utilizadas nas diligências para descobrir se realmente o imóvel está ocupado e o perfil do ocupante, se é devedor, além de aluguel, se houve contrato de cumprimento. Aqui, gente, a gente é meio que Sherlock Holmes também, né? Como a Letícia fala da regularização, no leilão não é diferente. A gente hoje usa sistemas, né? Por exemplo, o informe cadastral é um sisteminha que a gente usa, né? Que a gente tem um convênio lá até com o informe cadastral, paga 30 centavos na consulta, que a gente descobre o telefone de todo mundo do prédio, descobre quem que ocupa os imóveis. Então, a gente, por isso, levanta informações de quem está ocupando. Às vezes liga para o síndico, liga para o vizinho, vai descobrindo, levantando informações para ver quem ocupa o imóvel e, principalmente, em quais condições. Qual que é aquele regime de ocupação?
É uma locação? É uma invasão? É um comodato? É uma simples detenção? Às vezes, muitas vezes, é um parente que está morando lá, né? Ou seja, não tem uma posse com ânimo de dono, é simplesmente alguém que está lá no imóvel cuidando do imóvel, um neto, um filho, um parente, né? Então a gente descobre isso, porque antes do leilão já traz o perfil, fala, pô, o ocupante é esse aqui e tal, beleza. Por exemplo, locatário. Muita gente tem medo do locatário. É o melhor leilão para Melhor locatário, de porque o locatário não quer litígio. todos. O locatário não quer litígio. É. Se você rematou o comercial e quiser manter o locatário, ótimo, ele vai querer. Tá no mesmo, ó, mesma coisa, agora você só vai mudar a conta que você vai pagar o aluguel. Então, vamos assinar um novo contrato, você vai mudar a conta. Se ele é um imóvel residencial, você precisa tirar, você dá 30 dias, o cara não quer confusão, ele não é parte de processo nenhum. Ele vai simplesmente, você entra em contato com ele, ele desocupa o imóvel. Então, assim, aí o pessoal fica com medo, vai ter um locatário lá, o que eu faço? É o mais simples possível. Isso que eu falo com o conhecimento, ele vai te dando essas, vamos dizer assim, ferramentas, né? Tanto ferramentas tecnológicas como ferramentas de conhecimento mesmo, saber o que fazer em cada caso. Né? Então, o informe cadastral, por exemplo, é uma ferramenta extraordinária para você descobrir o ocupante, fazer todas as diligências prévias ali, né? Mas quando é possível, né, Renan? Por exemplo, você está comprando imóvel em Belo Horizonte. Você vai lá, né? Normalmente eu vejo que você vai lá. A pessoa, se for possível, né? Se você estiver lá. Ou então se tiver um parceiro na outra cidade, né? Porque realmente, às vezes, vai lá, conversa com o porteiro, procura saber o que está acontecendo. Às vezes é bom também, ou vocês não chegam nesse nível de detalhe. Não, a gente, quando é em Belo Horizonte, às vezes dá para ir, né? Você vai lá, conversa com o porteiro, é melhor pessoalmente, até porque você tem um elemento surpresa. Quando você vai conversar com o porteiro, com o síndico ali, presencialmente, aí você chega, troca aquela ideia. Às vezes o cara solta as coisas que ele não soltaria por telefone, né? Então, É. assim, às vezes está aqui em Belo Horizonte, dá para ir, a gente vai. Mas hoje a gente remanda no Brasil inteiro, então tem coisa que não dá para fazer, né? Não Então, dá. assim, a gente usa muito, por isso que a gente usa muito ferramenta tecnológica para tentar descobrir a distância essas informações e tem parceiros também, né? Corretores, a gente contata corretores, pega informação, corretor às vezes vai para a gente, fala assim, ó, corretor, se eu conseguir arrematar esse imóvel, me ajuda aí, eu vou deixar em exclusividade com você 3 meses para vender esse imóvel. Então o corretor quer, porque às vezes a exclusividade hoje é muito difícil trabalhar com exclusividade de corretor, né? Normalmente você coloca 4, 5, 6 corretores. Então na hora que você fala que vai dar exclusividade, ele falou, opa, oportunidade, vou lá ajudar ele, que se ele arrematar, ele vai colocar. Vai colocar. Então é muito no fio do bigode mesmo. Você liga lá pro cara, combina com o cara e fala, não, beleza, combinado. Às vezes o cara nem sabe o seu nome, mas é o fio do bigode. Você ajudou ali, de repente no outro imóvel está indo lá, ele ajuda de novo. Então você vai construindo essas parcerias nas cidades. Então, assim, é fantástico, né? Assim, esse universo de parcerias e arrematações à distância, né? É um negócio que funciona muito bem. Pois é, aliás, pessoal, tem muita gente que nos procura falando assim, eu não sou advogado. Até a gente está tendo bastante corretor lá no nosso curso, lá na nossa mentoria. Por quê? Porque eles conseguem viabilizar quase tudo. Agora, tem alguns atos que eles têm que fazer parceria com os advogados, né? Então, precisa de um advogado para poder assinar divórcio, inventário, algum outro ato, uso capião, né? Tudo isso precisa de um advogado envolvido, mas gente, saber, ter esse conhecimento, olha só, você pode usar em leilão, você pode usar para assessoria em leilão, você pode usar para comprar e vender imóveis mesmo. Então, assim, tem 1000 coisas que você pode fazer. Conhecimento é o melhor investimento, sem dúvida. Não é? Se acha que conhecimento caro, experimenta a ignorância, né? Aquela frase Hoje, famosa que, né? Enfim. Mas, enfim. Então, assim, e como é que isso surge, né? Assim, nós estamos certamente com muitos advogados aqui, e muitos não advogados também, né? Ficou nítido para vocês que o investimento em leilão pô, assim, como oportunidade de investimento é extraordinário. Mas ele também pode significar uma nova profissão, tá? Não advogados, né, independente disso, quem tem conhecimento sabe fazer essas arrematações e pode assessorar pessoas que estão interessadas não só em investir, mas também em comprar casa própria, como eu falei lá no início. Então você imagina aqui, por exemplo, em Belo Horizonte, tem um imóvel, por exemplo, essa semana, numa área nobre aqui de Belo Horizonte, está aí pela metade do preço. Agora você imagina esse imóvel, né, a gente está comprando com intenção de investimento, mas imagina, por exemplo, quantas pessoas não querem comprar um imóvel nessa área pela metade do preço aqui em Belo Horizonte? Muita gente. Muita gente quer comprar esse imóvel para morar. Não é nem para investimento, não, é para morar mesmo. Se você é um assessor, né, um consultor aí na área de leilões, pode ser advogado, pode ser não advogado, lembrando que o advogado que sabe de regularização, ele leva vantagem, tá? Isso é nítido. Eu vou falar para vocês que não vou falar que é mentira, quem sabe de regularização, não precisa ser advogado, mas quem sabe de regularização leva vantagem, né? Aí você compra esse imóvel, você pode fazer uma oferta antes, pessoas vão te entrar em contato, você compra esse imóvel e recebe. Esse imóvel está aí na 1.500.000.
5% de assessoria, né? A título de honorários pela assessoria que você prestou. 5% de 1.500.000, 75 mil, né? 75 mil para você colocar o seu conhecimento a dispor, né, à disposição da pessoa que quer comprar o imóvel. Ou seja, fazendo as análises, que é um processo judicial, checagens, você precisa fazer checagem, valor de mercado e fazer a arrematação desse imóvel. Então, é uma baita área para quem quer atuar, né? Seja advogados ou não advogados. Lembrando que os advogados que têm esse conhecimento na área de regularização acabam levando vantagem. Porque depois que você arremata, você tem que desembaraçar o imóvel. O que é desembaraçar o imóvel? É ir lá peticionar com o juiz, para expedir a carta, que a gente já falou aqui, é baixar o ônus, né? Então tem que baixar a penhora, tem que baixar a eventual disponibilidade de bens que tem lá. Então você tem que peticionar, por exemplo, você está vindo um processo aqui de condomínio, mas tem um processo trabalhista que o juiz determinou a indisponibilidade do bem. O que é indisponibilidade? Retira do proprietário um dos atributos da propriedade. Um dos atributos da propriedade é o direito de dispor do bem, voluntariamente. Então, na hora que vem uma indisponibilidade, fala, esse imóvel não pode haver disposição voluntária do bem por ordem do juiz. Então, na hora que você vai tirar essa indisponibilidade, você tem que ir lá peticionar no juiz que pediu essa indisponibilidade, falar, juiz, seu juiz, baixa a disponibilidade lá que eu fiz uma arrematação, ou seja, esse imóvel foi numa alienação judicial, ou seja, o que retira da indisponibilidade é só a disposição voluntária, a disposição forçada, que é a expropriação através de um leilão judicial, tudo ok? Então você tem que ir lá e pedir. Então, imagina o advogado que pega de ponta a ponta e desembaraça tudo e entrega isso prontinho para o cliente e fala assim, pode morar que a posse e o registro são seus. Tem valor, né? Vocês concordam comigo? Então, é uma área extraordinária, né, Letícia? Extraordinária. A gente vê muitos advogados. Aliás, eu sempre falo isso, gente. Se você está assessorando no inventário ou no próprio leilão, depois o pós também tem que ser contabilizado. O tempo que você vai gastar, né, o investimento que você vai fazer para poder resolver isso, até investimento intelectual, para poder entender a situação e ver o que vai ter que baixar, porque essa questão de indisponibilidade, gente, é muito comum. O devedor, quando deve, normalmente não deve só para uma pessoa, não, deve para um monte, né? Mas, normalmente, pelo menos aqui em Minas, está previsto, na verdade não é em Minas, não, está previsto no provimento do CNJ, que se o juiz que determinou a execução o leilão, né, ele determinar que a ordem dele supera as demais, isso já fica esclarecido, você nem precisa ficar procurando os outros juízes, né? Uhum. Basta essa ordem. Agora, às vezes não vem com essa ordem, aí você tem que ir atrás do juiz para poder conseguir essa ordem, ou então ir atrás de cada um dos juízes para poder baixar, o que é um pouco trabalho. Juiz que tem receio, né? Tem juiz que tem receio de baixar a disponibilidade do outro, aí você tem que ir atrás. Mas assim, acontece muitas vezes do próprio juiz do leilão realmente dá a ordem e fala assim, baixa tudo e registra a arrematação, acabou. Aí resolveu o seu problema. Mas pode ser que eventualmente você precise ir lá, ficar pedindo para os outros juízes e acontece, né? Deixa eu ver mais algumas perguntas aqui. O Marcelo está perguntando sobre as vagas que abriu, como faço participar? Nós abrimos 10 vagas hoje para a mentoria da Smart, tá? Tá disponível, o link vai estar disponível a partir de 11 horas. Então, quem quiser entrar para a mentoria, aprender tudo sobre leilões judiciais, seja leilões em geral, judiciais, extrajudiciais, e não só a questão técnica, né? Tem muita questão de investimento, a gente fala, tem a viabilidade financeira, contabilizando todos os custos, mostrando para vocês como é que funciona. É realmente uma mentoria diferenciada que vai capacitar vocês aí, tanto para investidores quanto para assessoria, seja advogados ou não advogados, vocês vão estar capacitados. Então, a partir de 11 horas, a gente vai abrir mais 10 vagas lá para mentoria do zero arrematação. Beleza? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. A Fran perguntou. Renan, pergunta à professora como ela vê essa questão de recolhimento de TBI no leilão judicial, já que a arrematação é modo originário de aquisição de propriedade. Quer falar um pouquinho, Letícia? Eu acho que é o seguinte, gente, vai depender da lei municipal. Eu já falei isso diversas vezes. A gente não pode, o tabelião, nunca questionar a lei municipal, tá bem? Então, chegou pra gente, é o princípio da legalidade, juridicidade. Então, a gente está adstrito ao que está previsto em lei. O que a gente pode fazer? O tabelião, chegou um caso, mesmo que eu concorde com você, realmente é uma briga boa. É uma briga boa. Aquisição originária, né? Por que será que tem que pagar ITBI? Porque, e olha que nem é todo juiz que entende que é originária não, né, Renan? Tem essa questão também. Mas, vamos lá. O que eu faria? Na lei de Belo Horizonte, aqui, exige o ITBI? Exige. Então, você pode ou entrar com mandado de segurança para discutir essa questão, ou então suscitar dúvidas. São os dois caminhos. Não resolve direto com o tabelião. Tá? E assim, talvez ele esteja fazendo um paralelo com a uso campeão. Isso. Porque fala assim, olha, mas se a arrematação, mesmo onde entendem que é aquisição originária, por exemplo, São Paulo entende que é aquisição derivada, né? Não é uma aquisição originária.
Mas mesmo onde entendem que é a questão originária, se a questão originária e os campeão é a questão originária, por que não os campeão? Não tem TBI e na arrematação tem TBI. Não queiram que eu explique isso. Tem TBI, a arrematação tem TBI, dificilmente você vai conseguir, mesmo com mandado de segurança, discutindo, você vai conseguir se livrar do TBI, tá? Então Vai tem que ser colocar essa difícil. contabilidade de duas. Agora, Mas é a questão originária, não. Mas peraí, aí vai ter. Mas essa aquisição originária aqui é diferente dessa aquisição originária. Como é que eu vou explicar isso? Eu não sei, mas assim, tem TBI na arrematação e não tem nosso campeão. não tem na uso campeão, gente. Por quê? Por que o tabelião pode passar por cima e ficar tranquilo com o uso campeão? Porque está no provimento 65 do CNJ, entendeu? E nós, tabeliães, a gente está adscrito à lei ou aos provimentos. E essa é uma norma específica dirigida a nós. E falou o seguinte, não cabe TBI na uso campeão. Pronto, resolvido. Então eu não vou questionar. Tá lá. CNJ falou, tá resolvido. Mas nem os municípios cobram também, não. Já é reconhecido na lei municipal que tem TBI, não os campeão, porque é mote aquisição originária, não tem a transmissão inter-vivos, né? E na arrematação, se reconhecer essa aquisição originária de forma plena mesmo, também não deveria ter TBI, porque não é uma transmissão inter-vivos, é uma expropriação passada, né? Mas, assim, eu sendo sincero para você, estou sendo realista. Vai fazer uma viabilidade financeira, considera que vai pagar o ITBI, porque você vai pagar o ITBI. Mesmo que você discuta isso aí, você vai pagar. A discussão disso, tudo bem. Se você já é advogado, você não está com pressa, você quer discutir isso, vai discutir isso, vai demorar anos, né? Porque vai demorar. Vou te falar que as procuradorias do município estão muito preparadas. Eu tenho uma irmã que é procuradora do município e ela é ótima. Vou te falar, ela é aquelas ferrinhos de dentista. Então, gente, Procuradoria do Município vai levar isso até no Supremo Tribunal Federal. Você pode contar em uns 10 anos de discussão. Mas se você é advogado e não está com pressa, tudo bem. O que eu vejo lá no cartório, gente, é que o povo tem terror. Eu falo assim, pode discutir isso na justiça, fica à vontade e tal. A pessoa tem terror, ninguém quer saber de discutir na justiça nada. Melhor você pagar e vender seu irmão. Você pode até depois entrar com repetição de débito, né? Porque aí você não fica preso. Você pagou e depois você fica discutindo isso. Agora, é o que a Letícia falou, isso vai parar no STF. Entendeu? Isso aí vai parar, vai falar porque isso é uma norma, é uma questão constitucional, né? Que vai falar lá no transmissão inter-vivos, que é uma disposição constitucional, vai parar no STF, e sim, aí você tem que avaliar se vale a pena você ficar, por causa de TBI, 3%, 2%, dependendo do município, ficar discutindo esse negócio até lá no STF. Mas, né, enfim, eu concordo com você que é um negócio meio que... Se você já é advogado, realmente é um bom caminho. Agora, o único risco é você ser condenado em honorários, né? Que pode acontecer. Pode perder. Mas, enfim, pode acontecer. Né? Então, assim, eu, particularmente, nem entro nessa discussão, porque, assim, já vi gente contestando isso e perdeu. Tá? Então, assim, no leilão de imóvel, a gente tem que ser muito prático, né? Nós não estamos aqui para construir tese. Nós estamos aqui para ganhar dinheiro. Nós temos que comprar, vender um imóvel rápido, comprar outro, depois partir para outros negócios. Você ficar discutindo amarrado no imóvel, amarrado na tese, não sei o que e tal, sendo que você está vendo que o negócio não vai para frente, então... Acho que não é muito o espírito de quem remata em leilão ficar construindo tese, não. Talvez para um advogado que queira construir uma tese, beleza, mas não é o espírito do investidor, não. E nem recomendo que você fique prometendo isso para o seu cliente, caso você seja um assessor. Porque a chance de ganhar é pequena, cria expectativa no cliente, de repente o cliente teve um baita lucro, vai estar triste porque não ganhou o ITBI. Quer dizer, não, pô, vamos pegar aquilo que você teve, o baita lucro que você teve, esquece o ITBI e vamos tocar para frente, né? Sim. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Teve uma pergunta aqui do Antoniel. Oficial de justiça não cumpriu o mandado de missão, havia idosos e crianças, o que fazer? Não cumpriu por quê? Ele negou isso, né? Que isso não é motivo para não cumprir mandado, né? Que tem idoso e criança, né? Toda casa vai ter a chance de ter um idoso ou criança muito grande. Alguém clicou aqui, quem foi? Para entrar. Entra aí, Antoniel, fala aí. Vamos ver se ele vai estar pronto para entrar. O Elcio falou isso mesmo, Renan, lucro, isso mesmo, Renan, lucro é lucro. Deixa a tese para os doutrinados. Gente, a gente não está aqui para escrever livro, não. A gente está aqui para ganhar dinheiro. E tem que você ganhar dinheiro, você tem que ser prático, às vezes, tem que ser pragmático, né? Objetivo. Qual que é o seu objetivo? Não esquecer. Toda vez que você for discutir alguma coisa, alguma tese, você lembra. Para que eu rematei esse imóvel mesmo? Aí você para de discutir. Aí você lembra, eu rematei para ganhar um. Fala, Antoniel. Beleza, Antoniel? Bom dia a todos aí. Bom dia a todos. Tudo bom? Eu tive uma situação num caso concreto que... Tá conseguindo me ouvir? Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, tá ótimo. O juiz determinou a emissão na posse, o oficial de justiça foi cumprir a emissão na posse, mas quando chegou lá, encontrou pessoas idosas, acamadas e crianças, e não cumpriu o mandado da emissão da posse. E isso já passou, já vai fazer 6 meses. Qual a orientação que vocês podem me ajudar? Porque ele foi lá e fez a declaração. Não, deixei de cumprir
porque tinha pessoas idosas, acamadas, tinha crianças e não cumpriu. E somando a isso, a pessoa não paga IPTU e nem paga o condomínio. E são obrigações próprio terreno, né? E o que vocês me aconselham? Esse caso específico, por exemplo, né, assim, isso não é motivo para não cumprir, né? A não ser que esteja se referindo à suspensão de repente, algum tribunal estabeleceu alguma suspensão para poder cumprir mandado nesses casos por causa da pandemia, mas isso não é motivo para não cumprir. Agora, a gente também tem que pensar o seguinte, nesse mundo dos leilões, a gente tem uma coisa que eu sempre falo, empatia. Com a situação alheia. Você está arrematando um imóvel, 50% de lucro. E às vezes você tem alguma situação que você pode ajudar a cumprir o mandado. E às vezes é tirando do bolso mesmo. Tá? Eu já fiz isso, de pagar para a pessoa falar assim, olha, deixa eu te falar, quando começar a vida, né, a gente entra em contato, olha, deixa eu pagar o caminhão de mudança, paga aluguel, eu pago 3 meses de aluguel para, né, um imóvel similar. Então, assim, dependendo, vale até a pena, né? Porque você fica numa situação, pode ter a ver com o Estatuto do Idoso, né? Então, eu estou vendo aí a situação do Estatuto do Idoso, depois vou até ler o Estatuto do Idoso se tem alguma disposição dessa. Eu desconheço, tá? Alguma disposição dessa no Estatuto todo. Todos os mandatos foram cumpridos com criança, com idoso, em arrematações nossas foram cumpridos. Tá? Eu desconheço alguma alegação dessa. Pode ser, claro que sim, o juiz, no caso concreto, ele fica, né, ele é adstrito ali, ele pode realmente tomar uma decisão, no caso concreto, que realmente leve a esse sentido. Mas o que eu recomendo para você? Você está com 6 meses, você já arrematou o imóvel. O que você vai fazer? Cara, entrar em contato. Falar assim, olha, já arrematei o imóvel, eu vou ir até as últimas consequências, eu quero te ajudar. Eu pago um aluguel para você, eu te ajudo a sair desse imóvel, eu pago um aluguel no lugar similar, eu ajudo com a mudança. Isso ajuda demais, assim, eu tô falando, porque a gente já fez várias vezes isso, e às vezes tira um pouquinho do seu lucro, mas, cara, você resolve o problema, porque o tempo, ele corre contra o arrematante. Você tem que pensar o seguinte, eu posso ter 100%, 50% de lucro com poupança? Posso, mas vai demorar 10 anos. Então, ou seja, o que eu quero na arrematação? É ter 50% de custo, de rentabilidade no menor espaço possível. Então, para ter no menor espaço possível, eu tenho que desocupar e registrar o imóvel rápido para poder vender. Então, às vezes, a gente fica muito preso ao tempo, ao custo, e esquece de contabilizar o fator tempo, que é determinante nesse tipo de arrematação. Então, a ação social é obrigação do poder público, não do particular. Não é obrigação. Se você não quiser fazer, não faz. Eu estou te falando que a rentabilidade ela é corroída com o tempo. Você tem uma coisa que chama custo de oportunidade. Você tirou o seu dinheiro de algum lugar e colocou aqui na arrematação. Você deixou de ter o rendimento na aplicação que você tinha, no Tesouro Direto, qualquer coisa que você tinha para trazer para cá. Então, isso tem um custo. Você não percebe, mas você está tendo esse custo. Então, às vezes, é melhor você reverter esse custo com ajuda para desocupar o imóvel do que ficar discutindo ali, demorando 6 meses para o juiz decidir, fica aquele negócio se arrastando e você não toma posse do imóvel. Né? E, além disso, com obrigação para o terreno, que vai recair sobre o arrematante. Nossa Senhora, é a mediação, gente. Olha só, tá vendo? Procura o mediador. Ou então você mesmo pode atuar como mediador. A prática, às vezes a prática é muito diferente do que está escrito no papel. Nesse caso tentou, lógico que a gente tentou fazer até mudança e tudo, só que a pessoa realmente não quer sair. Ela pessoas idosas, acamada, entrou defensoria pública, dignidade da pessoa humana. Assim, juridicamente teria como extinguir esse leilão, voltar para trás? Não teria, porque já é uma situação bem delicada. Entrou até a defensoria pública para não deixar que o juiz botasse para fora, entendendo? E ocorresse a emissão, entendendo? Então, assim, vocês já viveram um caso desse, que entrou a intervenção da defensoria pública com dignidade da pessoa humana? Eu estou querendo prática verdadeira. Porque a gente faz isso antes do leilão. Nunca aconteceu isso de entrar. Até tem um caso nosso que entrou a defensoria pública, mas a gente desocupou o imóvel. Porque a gente faz a avaliação do ocupante antes. Certamente a gente já saberia que tinha pessoa acamada lá, porque a gente já teria conversado com o vizinho e com o síndico. Então, assim, a gente faz essa avaliação de risco antes. Porque o imóvel não é só arrematar. Você tem que arrematar e tomar posse e registrar. Então não é só arrematar. Por isso você tem que fazer a avaliação antes. Você tem que saber quem ocupa em quais condições antes. Né? Então essa pessoa, por exemplo, estava acamada. Por exemplo, teve um imóvel que a gente deixou de arrematar por isso. Lá em Blumenau. Que a pessoa estava... O imóvel é excelente. O imóvel seria vendido, mas tinha uma pessoa com câncer terminal deitada na cama lá. Deixamos de arrematar. Deixei de arrematar. Exatamente. Eu não vou arrematar esse imóvel. Primeiro, questão de empatia. Eu não vou arrematar o imóvel porque a pessoa acamada lá. Segundo, como é que eu vou tirar essa pessoa de lá? Se eu entrar com a comissão na posse, qual é o risco de cair no juiz? Que ele não tem disposição legal para isso. Mas o juiz é humano, gente. Ele é gente.
Ele está lá olhando e fala assim, cara, eu não vou desocupar esse imóvel, né? Espera o rematante que está querendo um lucro, que espere, né? Então, assim, tem esses pontos que você tem que tomar cuidado, por isso que a gente faz a avaliação do ocupante antes de entrar no leilão. A gente não vai e mata qualquer coisa sem olhar quem está ocupando o imóvel, não. Tá? Mas ao mesmo tempo, eu acho que você pode questionar perante o juiz essas obrigações, né, Renan? Porque não é possível. Você não tem acesso ao negócio, ter que pagar ainda condomínio e IPTU, ninguém merece isso, não. Então, eu acho que isso aí é algo que você tem que levar para o juiz. É bem difícil, né? Não tem a gente ainda tentou ver se fixava um aluguel enquanto isso. A gente tentou, foi negada a fixação de aluguel, foi tudo bem complicado. Não abandona o negócio, não, senão daqui a pouco ele está alegando uso campeão, hein? Já teve caso aqui. Que a pessoa já sem brincadeira, tem que entrar com a ação de missão sei lá como é que vocês fazem aí na prática, o pessoal dos leilões, mas ficar quieto é que não pode. Pior coisa é ficar quieto, né, Renan? Exatamente. Foi por isso que quando eu vi esse debate, eu fiz questão de participar, porque às vezes você já tem experiência, o que poderia indicar. Por isso é muito bom essa live, até para quem quer começar com leilão, fazer esse tipo de investigação que o colega falou. Nem todos têm condições de fazer essa investigação, porque ao vezes você chega numa portaria, o porteiro não passa nenhuma informação, a síndica não passa nenhuma informação, porque a prática é bem diferente daquilo que está no papel. Ah, liga para lá, chega na portaria, toca o telefone, fala com o síndico, e geralmente não passa informação. Eles não passam informação. Se você tiver o telefone de vizinho, síndico, você consegue. Algum jeito você consegue levantar informação. Eu estou falando que a gente faz isso, estou falando na prática, isso aqui não é teoria não, tá, gente? Você ganha mais dezenas de imóveis aí, nós estamos com 3 arrematados essa semana. Estou falando na prática mesmo, não é teoria não. Isso não é papel, não. Papel fala, você vai ter emissão na posse de qualquer jeito. Eu estou falando aqui a prática. O que a gente faz? Isso é na prática, né? Então aqui não tem nada de papel não. A gente trouxe aqui para a live questões práticas de coisas que acontecem no mundo real. É assim que acontece no mundo real, né? Então você vai ter que ter diligências prévias, você vai ter que levantar informação. Se você não tiver informação nenhuma, você tem que saber que risco você está correndo, tem que pedir um ROI maior, um retorno sobre investimento maior. Se você está correndo mais risco, porque você não tem informação, quanto mais informação que você tem, você pode diminuir um pouco sua rentabilidade. Porque eu tenho tanta informação aqui que eu sei que eu estou levando. Se você não tem tanta informação, você tem que pedir um retorno maior. É assim que o investidor trabalha. A cabeça do investidor é assim que trabalha. Galera, eu vou pedir licença. Desculpa aqui o Antônio. Antônio, gostei demais da sua participação. Inclusive, a gente faz lives na Smart terça e quinta. Entra lá na Smart, entra numa live que a gente vai ficar mais tempo discutindo, debatendo essas questões, que foi muito boa a sua participação, muito boa a sua participação. E questões práticas, né? Porque aqui eu não vou ter tempo de falar todas as questões práticas, porque a gente já está no finalzinho da live aqui. Eu deixei para chamar no finalzinho, até peço desculpa. Mas na próxima live, amanhã nós temos live na Smart. Entra lá ao vivo conosco, que a gente vai debater essas questões práticas. É bom que aqui lembra, a Smart é prática. Até amanhã. A Smart é prática, que a gente só fala isso na prática. A gente vive na prática mesmo. Tá? Eu que agradeço a oportunidade que vocês me deram, tá bom? Muito obrigado até para todo mundo que ouve. E essa informação tem que investigar mesmo antes de fazer um negócio. Isso aí. Muito obrigado. Um abração. Letícia, queria te agradecer também pelo convite. Obrigado. Obrigadão, Tchau, Letícia. pessoal. Boa semana para todos. Quarta-feira tem mais. Até mais, pessoal. Tchau.